Como você pode controlar o nervosismo e fazê-lo agir ao seu favor em suas apresentações? Bom, como controlar o nervosismo e utilizar esse nervosismo como um nervosismo positivo, né? Seja que a gente pode falar que existe um tal de nervosismo positivo. Bom, eu vou passar seis métodos, vamos colocar assim, ou técnicas que eu separei para você, que você pode usar quando você se sentir nervoso. Mas pense bem, ó, aquele friozinho na barriga você vai sempre ter. Não queira eliminar esse medo, porque esse nervosismo, esse friozinho na barriga, porque esse nervosinho na barriga, esse friozinho na barriga, ele indica que você está vivo, que você se importa, como a gente já falou. O que você tem que eliminar é esse medo excessivo, esse nervosismo que te trava. Ok? E existem algumas maneiras de a gente fazer isso. A gente vai aprofundar mais quando a gente for falar do ciclo do medo nessa nossa jornada do orador atrevido e outras coisas. Mas para hoje eu trouxe aqui 6 técnicas que você pode usar. Primeiro para controlar isso a seu favor. Se você saber que quanto mais pratica, mais confiança você gera, você traz para si mesmo, não há muito segredo. Qual é o segredo? Ronaldo, mas eu não consigo praticar porque é tanto medo que eu não consigo falar para um público, eu não consigo fazer uma live. Ok, como que você pode praticar o seu ato de expor para você desenvolver um raciocínio crítico, tornando a estruturação de uma mensagem de forma lógica, ganhando um auto-feedback sobre a sua própria imagem? Pratique primeiro com um grupo de amigos. De 2, 3 amigos, estude aquela mensagem que você quer passar, ou pratique mesmo gravando no seu próprio celular e depois ouvindo, se vendo, percebendo aquilo. E principalmente, comece falando coisas que você já domina. Não cometa o erro de querer se tornar um palestrante, por exemplo, ou falar sobre coisas e não ter domínio sobre aquilo que você está falando. Por quê? Você vai ficar duplamente nervoso. O primeiro nervosismo, pelo simples fato daquele nervosismo que ocorre do ato de falar em público, né? Seja qual for o motivo, seja crenças, autoimagem, autoestima e tudo mais. E depois vem um segundo nervosismo, é você ter dúvidas sobre o próprio conhecimento, sobre a própria competência. Então comece devagar. Pequenas apresentações, vídeos que você pode gravar, rever, e depois você vai elaborando. Então, quanto mais experiência, mais confiança. E quanto mais confiança, melhor fica a sua apresentação. E quanto melhor fica a sua apresentação e você continua praticando, mais confiança. Aí você sai do círculo vicioso do medo e vai para o círculo virtuoso da prática, da experiência. Tá? Então, para você ser bom em oratório, você precisa praticar. Né? Eu, quando era mais novo, eu tinha vergonha até de perguntar a hora para uma pessoa estranha. E depois, na faculdade, falei, que tipo de advogado você se eu não conseguir me comunicar? E aí fui praticando, enfrentando o medo mesmo, de uma maneira, mas sempre de forma pequena, para não correr o risco de causar um trauma ainda maior, uma experiência super negativa e você travar. Há pessoas que se colocam numa posição de extrema exposição, elas percebem que não vão morrer com aquilo e conseguem, a partir dali, superar o medo de falar em público. Mas a maioria das pessoas, elas não vão conseguir. Vai ser um trauma ainda maior, uma experiência negativa ainda maior, que vão afastar ela dos palcos ou das lives. Então comece devagar, mas comece, pratique, ganhe experiência. Cada experiência, mais confiança, mais aptidão, mais técnica, mais confiança, e vira um ciclo virtuoso. E a segunda técnica, que tem a ver com a primeira, prepare-se cada vez mais para a sua apresentação. E não se engane. As pessoas falam, Ronaldo, você pode fazer uma palavrinha aqui sobre assunto tal? É só 20 minutos ou 15 minutos. Não se engane, quanto menor o tempo da sua apresentação, maior o tempo que você exige de preparação. Por quê? Porque comunicar é a arte de cortar. Dependendo dos assuntos, tem muita coisa. Se você quiser falar de tudo, você se perde no tempo. Aí você acha que não sabe nada. É lógico que a gente sempre tem que ter um conteúdo de reserva,
levantar algumas possíveis perguntas. E por isso mesmo, é muito mais fácil fazer uma apresentação de 1 hora, que você não precisa fazer tanto corte, escolher o que é mais importante, do que fazer uma apresentação um tempo mais curto. Gravar um vídeo de 3 minutos é muito mais difícil que você gravar um vídeo de 15 minutos. Pode acreditar nisso. Se for preparar o seu conteúdo. Então, por que é importante a preparação? Porque há estudos que falam que uma preparação bem feita, tanto do ponto de vista emocional, você se preparar emocionalmente, existem técnicas para isso que a gente vai trazer aqui durante a nossa jornada, quanto do ponto de vista do próprio conteúdo, aumenta ou diminui, na verdade, em 75% o nervosismo na hora de fazer a própria apresentação. Ok? Então essa é a segunda técnica que eu trouxe aqui. E a terceira é você prestar atenção nos seus pensamentos. É ter uma atitude mental positiva. O que significa isso, Ronaldo? Cuidado com aquilo que você pensa sobre comunicação. E principalmente sobre você em termos de comunicação. Se você pensa muito negativo, né, e aqui a gente está falando de pensamento positivo, negativo de forma superficial, é você prestar atenção na sua linguagem com relação à apresentação em público e mudar essa linguagem. Mas mudar isso de forma consciente. Questionar a causa dessa linguagem lá no seu âmbito. Mas por que eu estou nervoso? O que me faz crer assim? Por que eu estou me sentindo tão menor diante da situação? Por que eu estou me sentindo incapaz? Você questionar isso e converter isso numa linguagem positiva. Por exemplo, nossa, mas e se o público não gostar de mim? Essa é uma linguagem que não nota aí falta confiança e um pensamento negativo. A probabilidade de você, porque eu vou falar besteira e tudo mais, você acabar se enroscando na sua fala, ela aumenta. Então troque assim. É uma excelente oportunidade de eu levar algo de valor às pessoas. É uma excelente oportunidade de eu falar aquilo que eu realmente penso. É uma excelente oportunidade ao expor as minhas ideias, das pessoas conhecerem quem eu realmente sou e do que eu sou capaz. É diferente. Percebeu? Isso é uma forma de você mudar a sua atitude mental. É lógico que isso não é simples, porque há condicionamentos tão enraizados que a gente acaba acreditando que a gente é o nosso próprio pensamento negativo. E a gente vai falar isso depois, quando a gente for falar de 3 elementos que você precisa saber, descobrir e usar para ter uma atitude melhor, uma atitude mental melhor como orador. Ok? Bom, e o quarto é você, isso é extremamente realizado com isso, usar o poder da visualização. A quarta técnica para você diminuir o nervosismo é você, a partir dessa mudança de atitude mental, se projetar falando como orador que você pode ser. Porque se você quer ser um tipo de orador, é porque isso já está em você. Desde que você faça isso de forma consciente e não se comparando com outras pessoas. Tendo uma autoconsciência dos seus atributos, da sua personalidade, por aí vai. Então visualize-se com confiança, falando com naturalidade, percebendo o efeito da sua fala nas pessoas, sentindo a emoção positiva de ter entregue da melhor forma possível aquilo que você queria transmitir, provocando nas pessoas a mudança ou agregando valor à vida das pessoas através da sua mensagem. Não, mas como assim? Como que eu faço isso, por exemplo, no fechamento de um contrato que não tem nada a ver com uma palestra, por exemplo? Ok, se você confia no seu trabalho, você vai saber, vai ter plena consciência de que é necessário e você pode, por exemplo, ser persuasivo no fechamento daquele negócio, porque você sabe que vai entregar para ele depois o melhor serviço. E aquele serviço vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Então isso é uma forma de você se visualizar. Percebeu? Então isso está estritamente ligado com a atitude mental, que é o quarto, a terceira técnica aqui. Então a quarta é a visualização. Visualize-se. E faça isso como se fosse real. Sinta você falando. Se sinta como se você estivesse vivendo. Quanto mais vívida, quanto mais lúcida,
essa visualização, inclusive você adicionando os sons da plateia, o som da sua voz saindo da sua boca e chegando aos ouvidos das pessoas, a sensação que você coloca, a sua atitude, a sua postura, sinta tudo isso na sua visualização para ela surtir efeito. Não é só construir um quadro mental de forma vaga, imprecisa, não. Ela tem que ser vívida, tem que ser forte, tem que ser impactante, que isso vai fazer diferença e vai te trazer confiança na hora de você soltar a voz, abrir a boca, falar com a alma e tocar o coração das pessoas, ok? E o quinto método, Ronaldo, é você ter a consciência, né? A gente tem que lembrar disso, que o público só vai saber que você está nervoso se você disser. Porque, ainda que ele perceba às vezes a sua mão um pouco trêmula e tudo mais, todo mundo sabe que inicialmente aquele nervosismo é comum e ninguém vai te julgar por isso. Para começar, o público não está lá para te julgar. Lembra? A gente já falou sobre isso. O público é interesseiro. Ele está lá para que você satisfaça uma necessidade dele. Então, ele não está lá para te julgar. Então, o que você tem que ter em mente? Que as pessoas não sabem o que você vai falar, a sua apresentação. Então, dificilmente elas vão perceber algum erro. Se você cometer algum erro, esquecer alguma coisa, trocar a ordem de algum ponto, das palavras, haja com naturalidade, siga em frente. E lembre-se, o objetivo, a sua missão como comunicador, porque comunicar, a sua fala em público é um ato de comunicar e não de representar, é entregar. Refaça a frase, vá adiante, siga em frente para que você entregue aquilo que você prometeu. Se você cometeu algum erro, dificilmente as pessoas vão perceber. Ronaldo, mas e se perceber? Se perceber, não tem nada demais. Às vezes é até bom. Por quê? Porque uma apresentação muito perfeitinha, ela soa mecânica. Quando você naturalmente comete um erro, um deslize, as pessoas vão até se conectar mais com você, porque elas sabem que você é humana. E está fazendo aquilo de forma humana e não mecânica. Ok? Bom, e por fim, para a gente terminar, eu acho isso aqui muito importante, e eu já antecipei um pouco isso, que é você, na sua apresentação, buscar perfeição. Mas não esperar por um discurso perfeito. Ou seja, a sua intenção de cada vez mais se moldar para entregar a sua mensagem da melhor forma possível, convincente, clara, porque a gente tem que ter certeza que a outra pessoa está entendendo o que a gente está falando, ela é válida, você tem que buscar. Mas o que você não pode se perder na necessidade de perfeição. Okay? Por quê? Porque isso vai impedir que você ganhe a primeira técnica, que é o quê? Ganhar experiência. Mas eu não estou preparado ainda. Eu não estou bom o suficiente. Ou vai fazer com que você perca a naturalidade na sua apresentação e você fica mais preocupado com o embrulho do que com o presente que você tem para as pessoas. E aí, ao ficar tão preocupado com o embrulho, gera ainda mais nervosismo. Nossa, mas será que está bom? Será que está perfeito? Será que as pessoas estão gostando da minha performance? As pessoas não têm que gostar da sua performance, as pessoas têm que gostar da sua mensagem. A sua mensagem tem que fazer diferença na vida dela. É lógico, num contexto como a gente deu o exemplo aqui de uma venda, tudo isso é necessário, você estruturar para você convencer as pessoas com uma boa intenção e tudo mais. Mas, mesmo nessas situações, você tem que estar desapegado disso. Se preocupar não com o mensageiro, com a perfeição do mensageiro. Tem que buscar a perfeição, a busca da perfeição da sua mensagem, da mensagem, para que ela chegue ao seu destinatário. O destinatário da mensagem e a mensagem são mais importantes do que o mensageiro. Se você tiver isso em mente, o nervosismo diminui consideravelmente, eu te garanto isso, e você vai aprender a falar com mais naturalidade.